bandidos? Bem, do ponto de vista jurídico, todo mundo é presumido inocente. Antes da condenação, de fato, é um mero suspeito ou acusado. Juridicamente, mas popularmente, não. Já todos são tidos como bandidos. Agora, existem bandidos das classes de baixo e bandidos das classes de cima. Os criminosos poderosos, vários deles também são bandidos. E muitos, inclusive, estão na cadeia cumprindo pena. Já cumprindo pena no caso Mensalão. Ou seja, há bandidos e bandidagem em todos os níveis. Mas há o risco de não ter bandido preso agora? Neste instante, cerca de 20 pessoas estão presas por causa da Lava Jato. Agora, o Moro está condenando, os processos estão andando rápido, mas vem agora a fase de recursos. Se demora muito a fase de recursos, a chance de sair é muito grande. Eles têm chance de sair, mas dificilmente vão escapar da condenação final. É isso que muda a delação premiada no Brasil. Mudou, é uma revolução. Porque na delação vem provas do que o cara fala. Porque tudo que foi delatado tem que ficar provado. Se não fica provado, não leva prêmios. Essa é uma grande mudança na dinâmica do funcionamento da justiça brasileira. Mudou muito. E nunca tivemos no Brasil, jamais. Eu fui juiz 15 anos, eu fui promotor 3 anos. Nunca tinha visto um criminoso poderoso condenado em 4 meses. Nunca existiu. A justiça não achava provas contra eles. E, ademais, nessa criminalidade de poderosos, vigora a linha mafiosa da omertá. Eles têm seguro silêncio. Não tem, ninguém fala. Exceção, Lava Jato explodiu 22 delações até agora. Excelência, a Dilma, presidente Dilma, deu um tiro no pé. Dilma deu um tiro no pé em algumas coisas que ela fez, mas na minha opinião, ela não deu tiro no pé em sancionar esta lei importante que regulamentou a delação premiada. Mas isso foi contra ela. Sim, veio contra ela, e é bom mesmo que venha contra todos que aprovaram essa lei, porque todo o parlamento aprovou essa lei, não teve votos contrários, e todos agora estão implicados por causa desta lei que regulamentou a delação, e as pessoas deliberaram falar. O que aconteceu? Eles tinham certeza da impunidade. Com certeza da impunidade, eles acham que nunca vai acontecer nada com eles. E mudou completamente o cenário. Uma surpresa incrível. 22 delações até agora, e o Janot está calculando mais 30. Ou seja, dá para quase derrubar uma república com 50 delações. E é o que vai acontecer. Agora, não podemos nos iludir de que essas condenações todas da Lava Jato seja o fim da corrupção no Brasil. É uma ilusão. Não pense isso. Pois aí que eu gostaria de chegar. 20 anos os pesquisadores dão para mudança de geração. Ou seja, os nossos filhos verão algum país melhor. Até lá, o que pode acontecer? O que pode acontecer é viver nessa estagnação? Não podemos deixar isso na estagnação. A sociedade civil brasileira tem que continuar mobilizada. Só existe troca de poderes quando há confrontação fática. Mas é desconfortável hoje para o cidadão brasileiro sair às ruas? Sim, particularmente o cidadão brasileiro, você disse bem, porque há muitos cidadãos no mundo hoje que estão todos nas ruas. Na Guatemala agora, o povo ficou 1 ano na rua pedindo a saída do presidente Pérez de Molina, e semana passada ele renunciou, não suportou com tanta confrontação fática do povo, foi embora, saiu da presidência, foi direto para a cadeia, porque ele é líder de um grupo organizado chamado La Línea, que corrompia com empresários da Guatemala, eram todos corruptos, foi todo para a cadeia. Então é isto que está mudando na América Latina inteira. Então, o Brasil não pode ficar atrás, nós não podemos ficar atrás. É justo a um povo que se rebele contra governante incompetente ou corrupto, é justo, faz parte da tradição da história política, desde John Locke, até mesmo Hobbes, mas particularmente John Locke e Rousseau. Eles diziam isso, que o povo tem direito de votar, eleger, e é incompetente, é corrupto, tem que tirar. E para tirar, muita confrontação de rua, o que não é violência.
porque não é violência. Confrontar é pedir a renúncia, pedir o impeachment. E tem que acontecer isso no Brasil. Agora, ilusão nossa, imaginar que tirando um partido e colocando outro, achou a solução. Não achou a solução. Os partidos são todos podres. Tá, e aí? Suprapartidária. Ou fazemos um grande acordo nacional para buscar entre trabalhadores, poderosos, empresários. Tem que reunir todo mundo, achar uma solução. O país vai ter um plano. O Brasil não tem planejamento. Ninguém nunca falou o Brasil em 2020 o que vai ser, em 2030 o que vai ser. Na Coreia do Sul, tudo é feito planos de 10 em 10 anos. Nós teremos isso, nós teremos tantos por cento de escolarizados com nível superior. O Brasil não tem plano de país, nunca fizemos um plano de país. É hora de pensar o país como país e deixar os interesses partidários de lado, porque esse jeito de fazer política é antigo, isso está velho, isso morreu, não suporta mais. A geração nova não aceita mais essa história de fazer política no sistema antigo, de dividir cargos, ter 39 ministérios, dar cargos para todo mundo, uma despesa violenta, gastos públicos além do que arrecada. Não pode, não pode. O país não, nenhum país sobrevive no mundo com esse jeito que o Brasil está. Doutor, delação premiada, isso está virando uma commodity no mercado da bandidagem. Isso é verdade, e ninguém esperava isso, porque a omertá, o silêncio foi a regra, e de repente uma commodity, todo mundo usa, ou seja, é uma mercadoria disponível para todo mundo. Isso é bom? Eu vejo isso como muito positivo, porque a delação hoje, diferente de antigamente, não basta delatar, tem que provar. Só ganha prêmio quando prova, se não prova não leva prêmio. Que é isto? Que não dá mais para você fazer uma delação mentira, para acusar inocentes e depois não ter prova. Você vai responder por um crime e ademais não ganha prêmio coisa nenhuma. E há alto risco ainda de uma represália contra você. Ou seja, a delação é a grande revolução no campo probatório. É a maior revolução de toda a história. Nunca houve um instituto jurídico que mudasse tanto o funcionamento da justiça. É uma pena que não tem juiz suficiente para processar e punir toda a corrupção do país. Não vamos nos iludir, a corrupção não está só na Petrobras, a corrupção está em todos os órgãos públicos federais, estaduais e municipais. O que é isto? Está presente em todo lugar. Todas as pesquisas dão conta disso. Eu não falo isto aqui por falar ou levianamente. Todas as pesquisas mostram que os órgãos públicos brasileiros, desde o pequeno município até a cúpula nacional, está tudo corrompido. A corrupção se generalizou. É preciso que a justiça cumpra a parte dela. Agora, vamos lá, sem ilusões. A justiça cumpre a parte dela, condena alguns. A sociedade civil tem que cumprir a parte dela para o confronto público, de rua. Não é violência, é estar na rua. E depois, cada um de nós tem que mudar. Senão, como você diz, geração é 20 anos. Se cada um não mudar dentro de você, você não terá um filho teu educado com outra cultura. Mas, doutor, a delação ao Estado, ele não dá garantia, não dá guarida ao delator. Isso é verdade. A lei prevê tudo quanto é tipo de garantia, mas são garantias de mentira, não são verdadeiras. O Estado brasileiro está falido, e para ele ajudar um criminoso e pedir ajuda para um criminoso é porque o Estado está falido, e o Estado falido não vai dar proteção para ninguém, não tem condições de proteger os delatores, corre tudo por conta deles, e é por isso que não convém glamorizar as delações, porque isso pode significar alguns assassinatos no Brasil. Se a gente fosse escrever história aqui, eu e o senhor, colocaríamos Roberto Jefferson como puxador? Ele foi no Mensalão, ele foi um grande delator e foi importante para apurar aqueles fatos. E por que os criminosos se tornam heróis, no teu ponto de vista? Um criminoso se torna herói quando ele busca o apoio social e ajuda a sociedade. Isso não é ruim? É horrível, é porque você vira os valores de ponta cabeça. Como é que eu vou explicar isso ao meu filho? Exatamente, que é um absurdo você, por exemplo, em algumas
favelas do Brasil, os líderes do tráfico são heróis, porque eles não só traficam, eles dão ambulância para a comunidade, eles dão um médico, eles dão apoio, eles dão ajuda, dão comida, dão segurança, e isso se torna herói. Mas convenhamos, é o Estado ausente absoluto nesses locais. Isso significa falência do Brasil como sociedade. Nós falimos. O jeito que nós construímos o Brasil foi o mais equivocado jeito de construir uma sociedade. E a gente vê isso em todos os ângulos. Não é só no serviço público, saúde, educação, transporte público, mobilidade urbana, tá tudo ruim. Não é só. É também no relacionamento de classes. O de cima trata mal o de baixo e o de cima acha que está acima da lei e que não tem que responder por nada. Então ele faz o que bem entende. Isto é uma falta de ética absoluta. E a ética no Brasil é de cabo a rabo, de baixo em cima. Então, muita coisa nós temos que corrigir. Se começássemos hoje tirando de dentro de cada brasileiro, você tem que tirar de dentro do teu peito o monte de Zé Dirceus que está aí dentro, de Renans, de Cunha, de Collors. Você tem um monte de gente corrupta dentro de você. Ou seja, temos que fazer é cultura uma exorcização geral. Claro, e voltar para a ética? Voltar para a ética? Doutor, uma última pergunta. O senhor falou que a corrupção vai do mais baixo nível até o alto escalão. O senhor teria capacidade de cortar na carne e dizer se o judiciário é corrupto, se ele é um partido político? O judiciário hoje no Brasil desempenha de fato funções dúbias. Ele tem alguns juízes que têm atividade política nítida, claríssima. Você tem aí, por exemplo, hoje o Gilmar Mendes com posturas partidárias bastante envolvidas com o partido político, que é o PSDB. E algumas coisas super legais que ele faz de fiscalização. Então o Gilmar é uma personalidade dúbia, é dessas dúbias. Você tem juiz que é corrupto, que leva dinheiro durante a noite e durante o dia ele se pousa de mocinho. Também existe corrupção no judiciário. Ou seja, não que o judiciário todo seja corrupto, mas tem problemas também. E convém que o judiciário fique de olho nos seus membros, porque a corrupção de um juiz denigra a imagem de todos. Tá? Denigra a imagem de todos. E outra coisa que acontece no judiciário é a posição do Supremo, que virou legislador. Ele está legislando sobre muitas coisas, porque o legislativo não encontra mais consenso em temas relevantes do tipo aborto, drogas. O Congresso não consegue mais consenso. E então, não recebe nem mesmo as denúncias. Aí que tá, esse é um tema que a gente eu não entendo. Tem uma denúncia no Supremo contra Renan Calheiros desde janeiro de 2013. Como é que pode o Supremo demorar 2 anos e meio para receber uma denúncia? Pô, isto dá uma sensação de um grande acordão, coisa que eu duvido, acho que não aconteceu. O senhor quer esse acordão. Não acreditar? Quero não acreditar, só que eles dão toda a margem para a gente supor que tem. Dão margem para nós. Mas eles não têm que cumprir a Carta Magna? Claro que todos temos que cumprir, mas uma coisa é o que está escrito no papel, outra coisa é o que todo mundo vivencia. A prática, a realidade do Brasil é muito distinta do que está desenhado nas leis. Sérgio Buarque de Holanda, um dos maiores intérpretes do Brasil e do brasileiro, ele diz isso com todas as letras. A Constituição é feita para ser violada, as leis são feitas para não serem cumpridas, e esta é da tradição nossa portuguesa brasileira. Ele diz, aliás, ele vai mais longe, ele diz tradição ibero-americana, que somos assim. Então, isto é que não pode, nós não podemos ensinar isso para os filhos. Só que vem a Fundação Getúlio Vargas, fez uma pesquisa dia 14 de dezembro do ano passado e pesquisou 2.000 pessoas e perguntou, o brasileiro, ele descumpre leis? 82% afirma, no Brasil é muito fácil descumprir as leis. O jeitinho, a gente resolve tudo. 82%. Pior, os que têm escolaridade maior foram os que mais responderam positivamente. Então isso está na cultura, está dentro de nós, esse mundo aético e imoral, de descumprir leis, de levar vantagens em tudo, está dentro de nós.
Tire de dentro de você, de dentro do teu peito, os Renans da vida que estão aí, os Collors da vida, os Bolsonaros da vida, e nós vamos ter um país melhor. Nós vamos ter um país melhor. Você vai ensinar mais coisas para os teus filhos. Doutor, vou encerrar por aqui antes que a gente seja preso. Muito obrigado pela tua entrevista. Ok, avante, avante. Vamos que vamos.